Então, eu me chamo Jaqueline, né? Eu sou a mãe da Valentina, de 8 anos, que tem autismo. E eu sou produtora de conteúdo para um canal no YouTube que se chama Juntando as Peças do Autismo, que eu criei, vão fazer 2 anos, com o objetivo de compartilhar informações relevantes, informações de qualidade sobre autismo. Porque na época do diagnóstico da minha filha, eu percebi essa necessidade. Eu vi que não tinha fontes assim muito de fácil acesso com conteúdo de qualidade. Então, eu me propus a resolver esse problema, né? Então, tudo aquilo que eu estudo, eu procuro trazer para o canal e compartilhar. E eu propus esse tema, né? Porque principalmente porque o seu público ele é maior de professores. Eu acho que a gente tem que abordar essa temática. E acho que a gente, para falar de vias de aprendizagem, né? Que a ideia é a gente iniciar por isso, a gente tem que falar primeiro a respeito da avaliação da criança. Então, eu acho assim, todo docente, né, quando ele recebe uma criança no espectro autista, a primeira coisa é fazer a avaliação dessa criança, né? Conhecê-la, submetê-la a uma anamnese, compreender qual que é o nível cognitivo, né? Como que o autismo se manifesta nessa criança, se vem com alguma comorbidade, se vem com prejuízo, né, na parte cognitiva. Se essa criança consegue se comunicar, né, de forma eficiente, se ela é uma criança verbal, ou se ela não é uma criança verbal, se já existe, se já foi iniciado com ela alguma implementação de um mecanismo de comunicação alternativa, porque eu acho que a base de qualquer relacionamento é a comunicação. Então, se o professor ele deseja ensinar algo para uma criança, ele precisa primeiro se comunicar com ela. E mesmo a criança que consegue verbalizar, no caso da Valentina, ela fala algumas palavras, mesmo assim, a gente pode lançar mão de comunicação suplementar. Então, quando a criança ela não consegue ter uma comunicação muito eficiente, existem outros recursos que podem ser utilizados para que essa comunicação seja efetiva. E por que é tão importante, né, a gente falar de tudo isso antes de falar de vias de aprendizagem? E quando a gente fala de autismo, tudo se mistura, a área da saúde com a área da educação, né? Fica muito difícil a gente entender quem deve atuar onde. E aqui no Brasil, isso é muito segregado. A gente entende assim, a alfabetização é da área da educação, o resto é da área da saúde. E no autismo, a gente não consegue atuar dessa forma. Porque como ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, toda vez que você está interagindo com essa criança, você está influenciando ela de várias formas, né? Então, acho que tudo isso, toda essa avaliação é um primeiro passo antes de qualquer coisa. E depois que nós conseguimos avaliar profundamente essa criança, eu acho que é muito importante que sejam estabelecidas metas, para que a gente não se perca nesse trabalho, né? Eu não compartilhei aqui, mas esse ano eu estou me formando, né, em pedagogia também. Então, tem sido uma área de estudo assim, de muito foco, de realmente como ser eficiente, como ser eficaz na alfabetização de uma criança com autismo. E eu percebo isso, que se a gente não colocar metas, como que nós vamos medir o nosso sucesso em alfabetizar a criança? Então, acho que ter metas mensuráveis é muito importante, né? Eu acho que existem muitos mecanismos de avaliação, mas o profissional encontrar aquele com o qual ele mais se identifica e usar, né? Não deixar só naquela percepção superficial. Quando você faz um registro, né, uma avaliação com uma determinada frequência, você consegue não só você ter a percepção adequada da evolução da criança, como também dar o feedback para a família, que normalmente vai estar muito ansiosa. A família da criança com autismo, ela quer muito que essa criança avance, que essa criança aprenda, né? E é um trabalho de parceria. Mas para isso a gente precisa conseguir medir para falar para a família
aonde está avançando, aonde está havendo mais dificuldade, até para que a família também possa compartilhar essa informação com os outros profissionais que atuam com essa criança, não é mesmo? Sim. Bom, tendo estabelecido metas, mais um ponto que eu gostaria de ressaltar antes da gente falar de vias de aprendizagem em si, é o ganho de habilidades básicas, né? Eu tenho toda uma playlist lá no canal, né? Quem tiver interesse de ir lá visitar no YouTube, eu tenho uma playlist onde eu falo com detalhes a respeito de todos esses temas, mas assim, a questão das habilidades básicas é que a gente precisa ter esse entendimento que a criança, ela precisa adquirir certas habilidades antes de nós tentarmos alfabetizá-la. Porque por mais que pareça algo simples, né, para as crianças típicas pode ser uma coisa mais natural, para a criança no espectro, pequenos desafios que fazem parte do espectro autista vão impedir o sucesso dessa criança no momento da alfabetização. E são coisas que normalmente precisam ser trabalhadas ou podem ser trabalhadas na educação infantil. Inclusive, essa foi uma fala minha, a última vez que eu estive em reunião com o pessoal da educação especial aqui em São José, é que a educação infantil precisa ter uma percepção da importância do papel que eles têm na alfabetização da criança com autismo. Porque muitas vezes na fase da educação infantil há uma preocupação tão grande com o comportamento dessa criança, né, de manejar o comportamento de birra e de mantê-la dentro do ambiente de sala, em que a gente, conseguindo alcançar essas duas metas, a gente já se vê por satisfeita, né? E talvez não exige tanto daquela criança quanto ela poderia dar, né? Então, isso é uma coisa muito importante a gente ter em mente, de não subestimar a criança, né? Ela tem potencial, ela tem condição. Principalmente a parte psicomotora, né, Jaqueline? Essa parte psicomotora tem muito trabalhada na pré-escola, na educação infantil, né? Uma parte, uma habilidade ali que for trabalhada, a criança vai ser praticada mesmo no ensino fundamental depois. Exatamente. Essa é a minha experiência pessoal, né? A Valentina hoje, ela tem grandes dificuldades, assim, de coordenação motora fina, em grafar, né? Eu consigo ajudar ela com 8 anos a ler com muita facilidade, mas não consigo ensiná-la a escrever, porque a mão não obedece aos comandos. Ela sabe o que ela tem que fazer, ela consegue fazer o planejamento do movimento, mas você vê que a coordenação motora fina está prejudicada. E aí, estudando sobre psicomotricidade, é que eu fui compreender que o movimento da mão, ele faz parte de um desenvolvimento dos músculos maiores. Então, não adianta eu ficar dando para a Valentina hoje, com 8 anos, né? Uma série de exercícios de pinça para ela fazer, que isso não vai resolver. Então, a gente vai ter que trabalhar o motor grosso, né? Que são coisas que as crianças, na verdade, fazem na educação infantil, que é escalar, é correr, é aprender a frear, né? A força do próprio corpo, os músculos de perna. Porque a criança vai ter esse controle inibitório, porque não foi trabalhada quando na educação infantil. E pensa bem, a criança fica 5 horas na escola. 5 horas, a criança autista também, né? Ser bem trabalhado essa parte com a criança. Ou seja, tem tempo de sobra para você explorar. Você não precisa ficar 5 horas, né, fazendo a mesma coisa, mas se você consegue estimular a criança por 30 minutos todos os dias, 1 hora todos os dias nessa parte, né, psicomotora, já vai fazer muita diferença. Mas assim, não quero dizer também que a parte comportamental precisa ser negligenciada. Ela precisa ser trabalhada também. A criança no espectro, ela precisa de mais repetições, né, para aprender tanto habilidades quanto comportamentos. Então, algumas coisas podem e devem ser já trabalhadas na educação infantil,
como, por exemplo, a habilidade de permanecer sentado, né? Que é um desafio, inclusive, para os pequenos, né? Para os típicos dessa idade. Mas a gente tem aquele exercício de educação infantil de sentar em roda, de sentar na mesinha para fazer as atividades. E normalmente a criança com autismo, ela acaba ficando muito livre, né? Muito solta desses contextos. E é preciso trabalhar de uma maneira intencional essas habilidades simples. E sim, estratégias existem muitas para a gente alcançar esses objetivos. Foi como você disse, é fazer a rotina escolar, né, para a criança acompanhar, compreender a transição de uma atividade para outra, compreender, ensinar essa criança de uma maneira concreta a passagem do tempo, né, a duração de cada atividade. Quando ela, por exemplo, for desafiada a ficar sentada na roda, alguém precisa dar a ela a percepção de quanto tempo vai durar isso. Talvez para ela não seja tão prazeroso ficar na roda, como talvez é prazeroso ir ao parque. Então ela vai querer ir ao parque, mas não vai querer sentar na roda. Mas se a gente der para ela previsibilidade, usando um timer visual, algum recurso como esses, aí fica mais fácil para a criança desenvolver essa habilidade. Mas assim, o permanecer sentado é apenas uma delas. O olhar, né? A triangulação, o acompanhar o olho e a mão, né? Que vai ser algo necessário para escrita, necessário para leitura. Então, são pequenas habilidades que a gente tem a oportunidade de trabalhar na educação infantil, imitar, apontar, nomear, se essa criança for uma criança verbal, né? Se não, o parear, muito importante trabalhar o pareamento. E se essa criança não teve a oportunidade de aprender todas essas habilidades no período de educação infantil, não quer dizer que ela não possa aprender quando estiver no fundamental. Não importa a idade que a criança está. E é por isso que é tão importante a gente fazer a avaliação inicial. Porque se você pega uma criança que está na terceira, na quarta série, que ainda não adquiriu habilidade de permanecer sentado, que ainda não adquiriu habilidade de, por exemplo, olhar, de apontar, de parear, né? Exatamente, de imitar. Então a gente vai ter que voltar lá atrás e ensinar primeiro essas habilidades para a criança, para depois a gente partir para a alfabetização em si. Porque senão a gente tenta construir a casa pelo telhado e não adianta, a gente tem que fazer o alicerce, né? E subir o muro devagarzinho, depois tijolinho por tijolinho. Então, é muito importante o uso da tesoura, o uso do lápis, tudo isso ser trabalhado até que a criança conquiste essas habilidades com autonomia, né? Para a gente ter sucesso no processo de alfabetização. Se a criança está na terceira, na quarta série e precisa ter essas habilidades básicas trabalhadas, é claro que a gente não vai deixar de trabalhar todas as outras coisas que fazem parte do currículo da faixa etária dela, né? Mas, paralelamente, a gente tem que ajudá-la a avançar nessas áreas também. Aí, fala um pouquinho assim, Jaqueline, como que a criança autista, ela está no terceiro ano, por exemplo. Só que, geralmente, a aprendizagem dela é 2 anos atrás, né? Isso vai depender da estimulação que ela recebeu. Infelizmente, no Brasil ainda, até mesmo a parte médica, ela é muito atrasada. Então, o diagnóstico demora para vir, então as intervenções demoram para começar, e aí os prejuízos da criança vão fazendo com que ela se distancie dos pares da mesma idade. Mas é possível que a criança aprenda, se ela não tiver prejuízos cognitivos, é possível que ela aprenda na mesma velocidade que uma criança típica, desde que seja utilizada com elas estratégias específicas e que ela receba uma intervenção intensiva, né? Porque diferente da típica, a criança típica, ela vai para a escola, tem aquele tempo na escola, aquilo ali para ela é suficiente. A autista, normalmente, ela vai precisar de mais estímulos, né? De mais oportunidades de aprendizagem para ela poder ter a fixação daqueles conteúdos. Então, fala um pouquinho, por favor, das estratégias.
Que estratégias são essas? Eu estou com uma atividade aqui, ó, que você fez, né? Você até falar um pouquinho da atividade, até aí queria que você falasse um pouquinho das estratégias. Sim, claro. Então, assim, como eu havia dito, as vias de aprendizagem da criança no espectro, ela tem alguns consensos, né? A criança no espectro, como ela normalmente é portadora também do transtorno de processamento sensorial, ela tem os sentidos, os inputs, né, dos sentidos diferente da criança típica. Então, a percepção visual dela pode ser diferente, a percepção tátil dela pode ser diferente, assim como a vestibular ou a proprioceptiva. Isso muitas vezes vai trazer prejuízo para essa criança, porque ela pode ser hipersensível, por exemplo, ter hipersensibilidade auditiva e não suportar o barulho. Mas nós temos que usar isso ao nosso favor. Da mesma forma que existem hipersensibilidades, existem hipossensibilidades. Então, por exemplo, a criança que tem a parte tátil reduzida, ela vai se sentir mais atraída por texturas. Então, ela vai gostar de explorar texturas. Então, o que nós devemos fazer? Usar esses interesses da criança, sensoriais, né, a nosso favor, no momento da aprendizagem. É claro que o visual, ele é o mais relevante de todos. Então, a gente vai sempre lançar mão de uso de imagens, né, para tudo que nós pudermos trabalhar com imagem, porque essa criança normalmente vai ser como a própria Temple Grandin, que é uma autista muito famosa, né? Quem nunca viu o filme dela, vale muito a pena assistir. Ela fala que autistas pensam por imagens. Então, eles trabalham toda essa parte de generalização sempre com uma imagem referencial. E também a gente trabalhar com elementos concretos, porque a experiência, de um modo geral, ela é muito relevante para a criança com autismo. Então, a partir do momento que ela pega com a mão dela algum elemento, isso ajuda ela a processar aquela informação, né? Porque aí ela vai ativar outros sentidos para poder se focar na atividade. Então, por isso a gente trabalha muito com elementos móveis, com materiais concretos, né? Que sai do 2D e vem para o 3D, e com muitas cores e imagens, porque tudo isso favorece o aprendizado da criança no espectro e vai ajudar ela a se manter focada, interessada na atividade, porque senão ela não consegue ter ali atenção compartilhada para ficar focada na atividade o tempo que a gente precisa para que ela aprenda, né? Eu acho que é muito importante esse olhar que você disse, Rose, da parceria, porque assim, a criança com autismo, ela precisa de estímulos intensivos. Então, não é suficiente só a mãe ajudar essa criança, não é suficiente só a escola ou só a terapeuta, precisa dos três trabalharem juntos, né? Então, é muito importante que haja comunicação, que a escola esteja conversando sempre com essa família e, se possível, também com os profissionais que atendem essa criança, terapeutas fono, terapeuta ocupacional, psicólogos, porque às vezes pequenas trocas de estratégias ou até mesmo o alinhamento, né, de estratégias, todas as três áreas trabalharem com essa criança usando uma mesma estratégia, vai ajudar com que ela avance, né? Então é muito importante a gente ter essa consciência de que sozinhos nós não conseguimos ajudá-la e de que a gente pode e deve compartilhar aí informações em todos, né? Em todas as áreas sociais dessa criança. Eu acho que o ensino da matemática, ao mesmo tempo que ele é muito mais desafiador, na minha opinião, do que alfabetizar, né? De você ensinar a criança a ler palavras, ele é mais desafiador, mas ele também a gente consegue ter mais estratégias. Né? É mais fácil a gente criar maneiras concretas de ensinar as operações matemáticas básicas, né, para a criança, do que nós temos em estratégia de alfabetização, onde a gente é mais limitado.
Eu tenho visto todos os trabalhos que você tem feito, né? Algumas coisas você tem postado, tanto no Instagram quanto no seu canal no YouTube. E essas estratégias que você tem compartilhado, eu acho que são extremamente preciosas, tanto para professores quanto para as mães, né? Que é justamente trabalhar com elementos concretos, trazer para o universo lúdico, né? Que nem aquela atividade que você fez do cabelinho, né? Que é uma bonequinha e você vai colocando os cabelinhos, as bolinhas, né? Que vão ser os cabelinhos da criança. Então, essas são as melhores estratégias para ajudar a criança a idealizar, né? As operações matemáticas, porque para ela, muitas vezes pode não fazer sentido, né? Unidades, dezenas. Eu, pelo menos, tentei trabalhar com a Valentina usando material dourado, né? Porque ele é algo concreto, que você pega e você consegue contar e são todos padronizados, mas para ela não funcionou, porque para ela não faz sentido. O que é um cubo de madeira? Qual a representatividade disso? Então, para ela, a matemática funciona mais usando elementos que ela conhece. Então, contando frutas, né? Contando animais, coisas que fazem parte do cotidiano dela. Legal, né? E eu acho que uma coisa muito importante, Rose, é a gente usar os hiperfocos da criança, né? Isso é uma coisa que é uma dificuldade muito grande para as escolas, porque eu compreendo que a escola ela precisa manter um padrão, né? Para que senão realmente vira uma bagunça, né? Um gosta do Mickey, o outro gosta do Pokémon, o outro gosta das princesas. Então, cada um tem um foco diferente, aí fica difícil até para o professor produzir material. Mas sempre que for possível, se a gente puder trabalhar o foco da criança, a gente vai assim, fazer ela avançar muito. Por quê? Porque ela vai se interessar. Deixa eu ler uma pergunta. A Cíntia, né, psicopedagoga, ela falou assim: estou com uma criança com características de autismo, né? Foi encaminhado para a neuro. A neuro encaminhou para a psicóloga para fazer os testes. Mas a família alega que é o momento que ele está passando. Então, muitas famílias, né, não aceitam. Aí ela falou assim: os pais estão morando fora, o que faço agora? Preciso mostrar para a família que ele que algo ele tem, né? Uma psicopedagoga, né? Pela experiência dela, né, parece que ela acha que a criança tem uma criança autista. Mas se mandou para neuro, né? Isso eu estou achando assim, né? Ela mandou para neuro e psicólogo. Então é um trabalho em conjunto, não é? Então se ela já mandou para neuro, né? Eu acho que é assim. A gente, enquanto profissional, a gente assume aí uma questão muito ética. O nosso compromisso é com o desenvolvimento da criança. A gente sabe que existe um comportamento de negação de algumas famílias, um comportamento de luto, mas nós temos que ser muito profissionais, o que não quer dizer que a gente tenha que ser insensível, mas temos que ser profissionais, de passar aquela informação de maneira eficaz para a família. Eu tenho até um vídeo no canal onde eu explico passo a passo como funciona o diagnóstico do autismo, porque o diagnóstico do autismo ele é baseado em critérios bem específicos, né, que estão descritos no DSM-5, que é o manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais. E se você segue aquele passo a passo, não tem assim muito como errar, porque assim é bem específico, né? Para a criança estar no espectro, ela precisa apresentar prejuízos em duas áreas. Esse prejuízo ele tem que ter iniciado na primeira infância, ele tem que ser algo que pode ser num grau leve, mas tem que ser real e tem que ser presente. Então, quando a gente vai lá para o DSM, a gente consegue provar para essa mãe que realmente algo está acontecendo. Então, eu acho que a melhor forma, por exemplo, de um pedagogo ou de um psicopedagogo se expressar é entregando para essa mãe um relatório, sabe? Algo bem profissional. E, assim, é preciso ter esse carinho, esse zelo na hora de tocar no assunto. Nenhuma mãe quer que seu filho tenha um transtorno.
evidente que quando a gente planeja, né, ter um filho, nós desejamos tudo de melhor, mas se a gente vê que essa criança precisa de ajuda, eticamente a gente tem que falar, por mais desconfortável que seja para a família, né? Principalmente porque a gente sabe que a intervenção precoce vai fazer toda a diferença na vida adulta dessa criança. Se a gente não aproveitar essa plasticidade cerebral da primeira infância, pode ser que essa criança não alcance um nível de autonomia que ela poderia ter alcançado se essa intervenção tivesse começado mais cedo. Então, eu, quando recebi o diagnóstico da Valentina, o pediatra dela, que fez todo o caminho, nos orientou e nos norteou, ele foi extremamente direto. Na época achei extremamente insensível, mas porque ele é pai de autista, então ele tinha noção da importância disso, então nos direcionou com a maior velocidade possível para poder começar a trabalhar com a Valentina. E eu acho que isso é o mais importante. Mas o caminho diagnóstico normalmente passou no pediatra, identificou a suspeita, né? A criança tem características no espectro. Normalmente o pediatra encaminha para o neuropediatra para fazer a exclusão de problemas neurológicos, para ver se a criança não tem problemas de má formação, coisas de fundo neurológico. Se o neuro, feito a bateria de exames, não encontrar nenhum ponto ali de errado na questão neurológica, normalmente ele vai encaminhar essa criança para a psiquiatria infantil. Porque o autista clássico, aquele que não tem comorbidades neurológicas, normalmente ele é acompanhado pelo psiquiatra infantil, que é quem normalmente fecha o diagnóstico. Sim. Tá. Aí voltando ali então para o nosso assunto da alfabetização, aí você tem mais uma coisa importante, né? Então é muito importante a criança ter a rotina, né? Muito importante ter sempre a repetição, né? Uhum. A parte motora, hoje em dia tem a adaptação a adaptação do lápis, né? Tem um planejamento, que também pode ajudar a criança a escrita, a escrever, né? E aí, você quer falar mais uma coisa de alfabetização? Sim, eu acho que é importante a gente falar sobre métodos de alfabetização. Essa palavra, a palavra método, ela é uma palavra muito marginalizada no meio da pedagogia. Porque quando a gente fala de método, parece que a gente está limitando a criança, né? E um método mesmo, de fato, se você pegar um único método, pode ser que ele não funcione, né? Então, o que eu acho que é importante quando a gente fala de métodos de alfabetização, como que nós vamos iniciar essa alfabetização com a criança? O primeiro é a gente entender que todos os métodos podem contribuir, porque cada criança tem a sua via de aprendizagem. Então, às vezes, a consciência fonológica, ela pode ser melhor aproveitada por uma criança, né? O método Boquinhas, por exemplo, que também entra nessa parte fonológica, pode ser melhor aproveitado por uma outra criança. A gente pode trabalhar tanto com métodos analíticos como com sintéticos, né? Então, a gente tem no sintético aquele método que inicia ensinando para a criança na menor parte, né? Ou seja, primeiro na letra, depois para a sílaba, depois para a palavra. E a gente tem um analítico que faz o caminho inverso. Primeiro ensina para a palavra, depois a sílaba e, por fim, a letra. A diferença de uma coisa e de outra é que, assim, a maioria das escolas trabalha com método sintético. Você vai chegar lá na educação infantil, vai ter uma régua alfabética, a criança vai ser ensinada, né, a nomear todas as letras. E no caso, por exemplo, da Valentina, isso acabou trazendo um prejuízo, porque depois ela teve dificuldade de discernir a diferença do nome da letra e do som da letra. Sim. Então, quando a gente começou a alfabetizar e ensinar ela a escrever palavrinhas, ler palavrinhas de encontros vocálicos, foi ok. Por quê? Porque as vogais, elas têm o mesmo som do nome. A partir do momento que nós entramos com consoantes, isso começou a gerar uma dificuldade, porque ao invés dela ler a palavra boi, ela lia beoi, né? Ela falava o nome
da letra na hora de ler. Ela não conseguia entender. Exatamente. P-I ao invés de pai. Então, olha. Eu particularmente acho que a consciência fonológica é algo que precisa ser trabalhado desde a educação infantil, né? Porque qual é o sentido que faz para a criança a palavra M? O que é M, né? Então, ensinar o som da letra é muito mais relevante, pelo menos para uma criança com autismo, do que ensinar o nome. É o que eu falei para você, por isso que a pedagogia ela precisa começar a abrir a mente para a palavra métodos. Porque quando a gente fala métodos, o povo arregala o olho desse tamanho. Então, assim, não tem problema a gente fazer um mix, né? Usar várias estratégias, porque o objetivo é que a criança tenha sucesso na alfabetização. Né? Então, se a gente, quanto mais recursos a gente puder utilizar, melhor. Eu acho que o medo da Secretaria de Educação é que a gente regrida, né? Que a gente volte a ensinar para a criança ba, be, bi, bo, bu. Porque assim, na nossa infância, quando isso foi ensinado para nós, era descontextualizado, né? Você tinha que copiar aquilo mesmo que não fizesse sentido. Exatamente. Consciência fonológica, nada a ver com a carteira clave, nada. Hoje, a gente tem consciência que para que a criança alcance o letramento, a gente precisa trazer para ela todo esse aprendizado dentro de um contexto. Contextualizar isso na vida dela, né? Então, mas assim, não é porque nós temos que contextualizar que nós não podemos usar método silábico, método fônico, né? Então, todos esses métodos, eles deveriam ser utilizados à medida que a criança tem identificação ou não, né? Então, como eu falei para você, a minha criança aprende maravilhosamente bem com o método das 28 palavras, que é um método analítico silábico, né? Ou seja, ele parte da palavra inteira. Então, a primeira coisa que eu apresento para a Valentina quando eu vou ensinar uma nova palavra é ela toda, a palavra inteira com a imagem que ela representa. Depois eu ensino ela a decompor essa palavra em sílabas. E aí ela compreende que cada pedacinho daquela palavra, ou seja, cada sílaba, se ela juntar com sílabas diferentes, formam palavras diferentes. Então, foi o que fez sentido para a Valentina. Mas pode ser que uma outra criança funcione o método sintético, que é ensinar o A, B, C, D, né? Primeiras letras, para depois partir para a palavra. Então, Jaqueline, agora sim. Então, você ensina a palavra toda, né? Depois ensina, depois as sílabas, mas e para chegar no texto? Para ela, chegar no texto, para chegar no texto contextualizado de acordo com o socio-interacionismo, por exemplo. Exatamente. Mas assim, quando eu chego na palavra, por exemplo, né? Eu falo que eu apresento a palavra inteira. Normalmente ela está dentro de um texto, né? Então eu vou ler uma historinha, eu pego um texto, eu vou ler uma historinha, aí eu vou pegar as palavras deste texto inteiras, né? Com as imagens que ela representa. Isso, exatamente. Só as pessoas vão pensar que você vai pegar qualquer palavra, entendeu? E aí é interessante que a palavra tirada do texto, uma história que você leu para ela. Exatamente. Aí, no caso, como eu estou no ambiente doméstico, eu trabalho com ela dentro do hiperfoco dela. Então, eu pego elementos que interessam muito a ela, por exemplo, os pokémons, eu posso pegá-los, contar histórias sobre eles, e dentro desse texto eu posso ir colocando palavras de acordo com o grau de complexidade que eu estou ensinando para ela naquele momento. Agora eu já estou começando a ensinar aquelas sílabas mais complexas. Ya, nha, o pra, né? Esses encontros consonantais eu já estou começando a ensinar, ela já está começando a conseguir ler assim, com mais autonomia. Olha só, que legal, né? Nossa, foi muito bacana, viu? Com certeza que o pessoal aprendeu muito com essa live hoje. E qual é o objetivo de uma mãe, de uma menina autista? Qual é o seu objetivo? Por que você quer tanto a Valentina ler? Toda mãe quer que a criança leia. Por quê? Mesmo que não adolescência. Porque ela precisa um dia estar na vida. Faz
Exatamente. Não é? Então, o objetivo faz, não é? Fala um pouquinho sobre isso. Tá? Inclusive, eu fiz até uma enquete no meu canal sobre isso, perguntando quais são as maiores dificuldades, os maiores desafios dos pais de autistas. E assim, o que foi mais votado foi medo do futuro. Por quê? Porque a preocupação dos pais e o dia que eu não estiver mais aqui? Né? Quem vai cuidar do meu filho? Então, a nossa meta constante, diária, 24 horas, é ajudar essa criança a conquistar autonomia na sociedade. A partir do momento que uma criança aprende a ler, o mundo se abre para ela, né? Então, é por isso que existe assim, um esforço muito grande em encontrar a estratégia que melhor atenda a cada criança. A gente tem que ter em mente que todo ser humano aprende. Não importa o nível cognitivo, o tamanho do prejuízo ou da deficiência intelectual. Todo ser humano é capaz de aprender, desde que nós utilizemos alguma estratégia específica para aquela pessoa. Então, eu acho assim, nenhum professor e nenhuma mãe deve olhar para uma criança e dizer, ele não aprende. Não dá para avançar mais. Sempre dá para avançar. Nem que seja um pouquinho. Ó, para você, ó.